Um álbum mais reflexivo e humano do que talvez você fosse esperar de uma banda de desenhos animados. Fala, cambada do céu, sou Pereira André, esse aqui é outro musicalista, aqui é outro reviews para poder falar do, se eu não me engano a contagem, sexto trabalho de inéditas do Gorillaz The Now Now. Então, sem mais delongas, vamos para o review. Foi. Damon Albarn, prolífero toda a vida nos últimos 4, 5 anos, lançando 4 trabalhos novos de Blur, trabalho solo, e 2 novos do Gorillaz, sendo o do ano passado Humans, um álbum extremamente aguardado. Eu me coloco nisso, eu tava tipo pilhadíssimo para ouvir esse trabalho, mas ao ouvi-lo foi um pouco bruxantezinho pra mim e pra muita gente, e ao mesmo tempo que eu acho que é um álbum muito divisor de opiniões, assim, porque ele ganhou o Brit Awards, eu vi muita gente gostando pra caramba do trabalho, mas criticamente ele não saiu bem, e muita gente tem a mesma opinião que eu do fato do álbum ser abaixo da média, até como álbum, não só como álbum do Gorillaz. E é uma banda que eu gosto pra caramba, eu não sou profundamente conhecedor do Gorillaz, mas ele fez realmente a minha infância, tem algumas das músicas que eu mais gosto na vida, assim, Feel Good Inc., Clint Eastwood, Tomorrow Comes Today. Primeiro ponto que eu acho que aquele que é um trabalho mediano é a questão, eu acho que ele pouco se parece com o trabalho do Gorillaz, que já é, na minha opinião, uma qualidade desse The Now Now, que quando saiu os 2 primeiros singles, o Humility Lake Zurich, eu já vi que parecia e já me deixou mais empolgado do que praticamente quase todo o Humans. Agora, ainda mais de ouvir uma porrada de vezes esse trabalho, eu tenho a sensação de que o Damon Albarn, ele usou aquilo ali como uma plataforma para poder trabalhar e produzir artistas que ele gosta bastante e deixar eles brincarem no mundinho ali do Gorillaz sem necessariamente serem muito fiéis, o que acaba, primeiro, o Damon Albarn, ele aparecendo bem pouco no trabalho, você não tem tanto ele assim cantando, é muito mais ênfase nos convidados e é excessivamente o número de convidados, e realmente são poucas vezes que você vê das músicas, elas lembram coisas do Gorillaz de vez em quando, até sonoramente, estruturalmente, mas no final das contas não parece, e unitariamente também é um álbum excessivo tanto pela hiperatividade das músicas quanto o tamanho do trabalho, interlúdios que não necessariamente precisavam, músicas sem muita inspiração, é um trabalho bem razoável assim, na minha opinião. Mas esse The Now Now me deixou uma coisa assim, eu fiquei pensando no seguinte: o Gorillaz sempre foi uma banda muito inventiva, principalmente pela parte sonora, rock, hip hop, eletrônico e a mistura de outros gêneros e a reconfiguração da própria banda ao longo dos anos. O The Fall, por exemplo, que foi um trabalho igual a esse The Now Now, que foi feito durante a turnê de divulgação de um álbum anterior, no caso o Plastic Beach, que o Damon Albarn, ele usou como se fosse quase um exercício de linguagem, porque ele começou a construir músicas a partir do tablet dele. De vez em quando o Damon Albarn, ele faz isso com o Gorillaz, ele usa o Gorillaz talvez como uma forma de exercitar musicalmente. E esses 2 últimos trabalhos, na minha opinião, foram a inventividade talvez, ou pelo menos a reinvenção em questão de Gorillaz, seja como o Damon Albarn, ele imagina o Gorillaz. O trabalho anterior, o Damon Albarn usando o universo do Gorillaz para produzir outras pessoas, e o The Now Now sendo o completo contrário disso. Se no outro era muito pouco Damon Albarn e o 2D e o Gorillaz, aqui é extremamente Damon Albarn, extremamente o 2D, o personagem do Damon Albarn, e é praticamente um disco solo desse personagem dentro do universo do Gorillaz, o que eu achei interessante pra caramba. E ele usa até uma certa desculpa disso, que é o baixista da banda, o Murdoch, ter sido preso e ter entrado no lugar o Ace, que é um personagem das meninas superpoderosas da Gangue Gangrena, se eu não me engano. E pra galera que acha essas paradas interessantes e legal, é legal. Mas na minha opinião é uma desculpinha só. É bacaninha ele ver esse crossover, é divertido e tal. É uma bata de uma desculpa e que pra mim funciona. Você vê até pela capa do álbum, o próprio 2D ali, sozinho, solitário, meio reflexivo. E esse sim é um trabalho extremamente reflexivo, um trabalho introspectivo. É um trabalho que, se no outro, até de novo analisando o Humans do álbum, seja aquelas pessoas todas que participam e muito pouco do desenho animado do Gorillaz, e é um álbum que me deixa irritado em alguns momentos, deixa tipo, caraca, o porquê ele é desse jeito, totalmente hiperativo, totalmente amalucado, totalmente sem dar um respiro pras pessoas e ser meio esquizofrênico de um jeito chato, sei lá. Os humanos podem ser assim. E aqui, como é o 2D, o personagem do Damon Albarn, ele tá de saco cheio disso, tá de saco cheio dessa vida dele, eu não sei. Tipo, me passa essa impressão de ser um contratempo do outro, inclusive de que aquilo lá me passa uma sensação muito de festa apocalíptica, tipo, ele quer ser meio grandioso em vários momentos, e a sensação de que o Damon
Damon Albarn tá andando pela festa, pela aquela coisa, curtindo, sem exatamente ser o protagonista daquelas situações. É o dono da casa, é o dono da festa, mas ele deixa todo mundo fazer o que quiser. E no final das contas, a festa vai acabar e vai aparecer alguns convidados ainda, ou pelo menos vão aparecer outros novos, e ele vai trocar ideias com essas pessoas enquanto tá indo pra praia, pensando no que foi a noite anterior, e o resultado da noite anterior, pensando o que foi o resultado dos últimos anos, dos últimos dias e dos últimos meses e etc e tal. Até pelas coisas que o disco aborda, como as pressões que nós recebemos da sociedade, as nossas relações interpessoais, a questão de nós termos de se provar diariamente, a dor do envelhecimento, a questão de estarmos sós. É um disco que ele flerta muito com o isolamento no geral. E você vê, inclusive, sonoramente, ele parece um primo pobre do Everyday's Robots, o último disco solo do Damon Albarn, que é um disco que eu particularmente gosto muito. Vejo altos reflexos aqui dos trabalhos e até sonoramente ele tenta parecer o jeito de cantar e tudo. Só que lá eu acho um pouco mais inventivo. Aqui eu acho, em vários pontos, repetitivo, redundante e melancolicamente unidimensional em vários pontos. Por mais que isso não seja uma coisa ruim. No começo eu estava achando que o disco não tinha muito uma cara. Ele é difícil de dissociação de uma música da outra. Algumas músicas elas conseguem ser mais chamativas do que outra. O Millet é uma música que não parece nenhum outro do trabalho, que inclusive me vendeu e talvez tenha vendido para outras pessoas o trabalho do jeito errado, porque como sai como o primeiro single, e ainda mais de uma banda que é o Gorillaz, que é uma banda que todo mundo gosta, e é uma música extremamente solar, é uma música extremamente de verão, ao mesmo tempo que carrega bem essa coisa melancólica no jeito dele cantar, mas a guitarra do George Benson é uma coisa linda e magnífica e esplendorosa, assim, tipo, ela dá um toque muito sutil e muito classudo pra música e muito gostoso. Ele realmente tem esse clima tropical. Tem tempo que o Gorillaz não fazia um single tão bom. E Alex Zurich, que é a música que saiu junto, eles saíram numa dobradinha, talvez seja a música mais viva que o álbum tem, e é uma música instrumental, mas extremamente dançante, pulsante, uma mistura de Depeche Mode com Parliament, até talvez tenha influência do James Ford, do Cinemobile Disco. James Ford, que é produtor, já produziu Hair, produziu Arctic Monkeys e Depeche Mode, tirando um Millet que talvez seja mais excessivo esse lado tropical, mas é um disco que realmente por inteiro ele tem uma coisa de West Coast, daquela coisa Califórnia ali dos Estados Unidos, só que de um jeito mais deprê, de um jeito um pouco mais tristonho, com um misto menos do hip hop futurística, na verdade quase nada do hip hop futurística que a banda é especialista em fazer, e muito do funk espacial, que também é a característica da banda, com muitas pitadas de new wave, de disco music e glam rock, porque, por exemplo, a música a Magic City, eu consigo ver bastantes elementos ali de David Bowie, inclusive do jeito que ele canta em vários momentos, e na trance, que parece uma coisa meio LCD Sound System, sei lá, me veio muito isso à cabeça. A Hollywood é uma música que no começo me representava bem o trabalho. Você ouve, eu chego pro final dela, na parte do Snoop Dogg, e quando começa a ter uma batida que tem ali pro final, não sou bom fazer essas coisas, repetir isso, que eu falo, pô, isso é legal, mas é uma música que nunca me diz ao que veio, e ela não parece forte o suficiente para os nomes envolvidos. Damon Albarn, Snoop Dogg, Jamie Principle, é uma música razoável, assim, talvez a música mais decepcionante pra mim do trabalho. Essa questão redundante, ela se vê em músicas como Kansas, como Sorcerers, como a própria Magic Cities, a Fireflies, por mais que a Fireflies e a Soul Eye tenham elementos ali um pouco de música latina, mas eu gosto muito da dobradinha Kansas e Sorcerers. As batidas rechonchudas que tem nela, elas ecoam de um jeito foda, assim. A Kansas um pouco mais deprê. Cara, eu acho bem bonito, assim. Eu acho, tipo, caraca, é uma vibe que eu gosto de sentir no Gorillaz e que aqui é extasiado nesse trabalho. O Gorillaz sempre permeou com a melancolia. Isso é uma coisa do próprio Damon Albarn. Mas aqui, ele tá em primeiro plano. Nos outros trabalhos, ele era amortecido e colocado junto com essa vibe meio descolada. Aqui, o próprio Damon Albarn, ele canta de um jeito cansado, ele canta de um jeito meio pra baixo, meio sem vontade. Há várias reescutadas. Eu fui gostando mais dele. Ele tem uma vibe muito própria, que vai ser talvez lembrada dentro da discografia do Gorillaz, mas eu acho que eu fiquei com a sensação muito clara que o Humans ele não é completamente ruim, tem coisas que eu gosto, até porque o Damon Albarn que ele fez o completo oposto, como eu já disse,
se fosse mesclado algumas coisas do Humans com boa parte desse The Now Now, eu acho que seria um disco melhor. Não teria essa vibe completamente reflexiva desse disco, não teria essa vibe completamente introspectiva, que é uma coisa legal, interessante, mas ele também, às vezes, ele não engrena completamente. E a união das duas obras, em vez de fazer 1000 músicas, por mais que pros fãs sempre ter música nova é legal, poderia fazer uma obra um pouco mais marcante. Eu vou dar nota 6,5 pra esse trabalho. Então foi isso, esse foi outro reviewzinho, falei para caramba. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, sempre na base ou não, pra poder dar sua opinião, comentar comigo, falar o que você achou ou não, peça discos, reviews, indicações, bandas pra eu falar e etc e tal. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau! Fui!